historiador, doutor em História, professor da UFBA, especializado em História Política, Carlos Zacarias. Vamos lá. Meu querido Carlos Zacarias, bom dia. Eu entrevistei o senador Humberto Costa e ele me dizia da dificuldade do impeachment de Bolsonaro, porque ele ainda tem 23% da população. O que você acha disso? Bom dia, Zé Bom Eduardo. dia. Bom dia, Camille, equipe do estúdio e ouvintes da Metrópole. De fato, Zé, com 23%, se na hipótese de um impeachment ser aceito por Arthur Lira e começar a tramitar na Câmara, com 23%, muito dificilmente Bolsonaro viria a cair. Mas a própria aceitação do impeachment, Zé, é um fato político de grande importância. Você veja que uma parte dos brasileiros acompanha a CPI da Covid, está vendo os desmandos do governo, está vendo a responsabilidade do governo na morte de mais de 525 mil pessoas no Brasil, está vendo a forma como o governo encarou a vacina de modo negacionista, apostando na cloroquina, está compreendendo a responsabilidade do governo nisso, e agora nós estamos descobrindo uma outra parte dessa história que tem a ver menos com negacionismo e mais com corrupção. Né? Vacinas sendo negociadas com base na propina, intermediários que não estavam inscritos na história, que de repente apareceram, e a gente vem descobrindo que esses intermediários estavam favorecendo grupos políticos que atuam no Ministério da Saúde, provavelmente um grupo ligado a um setor dos militares, através do general Pazuello. Não sabemos a responsabilidade do general Pazuello nisso, mas sabemos que havia um setor de militar dentro do Ministério da Saúde, que estava também interessado nessa negociação, inclusive com o elemento da propina, e um outro grupo ligado ao deputado Ricardo Barros, né, ao Centrão, que dá sustentação no Congresso a Bolsonaro. Então, uma parte dos brasileiros está acompanhando isso, mas a outra parte está alheia. E essa outra parte que está um pouco alheia, vamos dizer assim, se é que alguém pode estar alheio, essa outra parte pode, de repente, tomar um susto, né, com um processo de impeachment tramitando. E essas pessoas que tomam susto tendem a se posicionar nessa circunstância diante de um fato político de grande relevância, que é um terceiro presidente da República empichado nos últimos 30 anos da democracia no Brasil. Então, Zé, eu não acredito que em aceitando um processo de impeachment e esse processo de impeachment venha a tramitar, que Bolsonaro permaneceria nessa casa de 23, 25, 27% de popularidade como ele tem hoje. E, portanto, eu acho que a aceitação é um ponto de partida da qual a gente não pode prever o futuro, porque muita coisa pode acontecer. Eu sempre costumo dizer que Dilma Rousseff foi uma presidente que bateu recorde de popularidade de Lula, inclusive. Até março de 2016, de 2013, né? Quando teve, um pouco antes da chamada Jornada de Junho, Dilma tinha muita popularidade. Depois dali teve uma série de percalços no governo dela, uma eleição muito tumultuada em 2014, depois veio a Lava Jato em 2015, e isso contribuiu muito para o desgaste dela, e aconteceu que Dilma tinha o Centrão nas suas mãos, era a base de apoio dela, e havia ministros que num dia estavam no governo e 2 semanas depois estavam votando favoravelmente ao impeachment. Então, o que eu quero dizer é que o senador Humberto Costa tem toda a razão em avaliar que com 23% é muito difícil ter um impeachment, mas ele não tem razão em prever o que pode acontecer se um processo de impeachment é aceito e ele começa a tramitar, porque isso muda completamente o jogo e pode implicar efetivamente numa perda da pouca popularidade que Bolsonaro já dispõe hoje. Eu estou conversando aqui. Lula ainda não entrou em campo, né? Quem já está jogando o jogo é Ciro Gomes e o próprio presidente Bolsonaro. Você acha que quando Lula entrar em campo a situação melhora para Lula e piora para os adversários? Olha, Lula entra em campo parcialmente, né? Ele não entrou em campo com a força que ele tem, com a capacidade que ele tem, mas assim está nos bastidores, já está viajando aí para fazer negociação. Ele não está fazendo campanha política porque a campanha política não está autorizada ainda. Por incrível que pareça, o único que está fazendo campanha eleitoral nesse momento é Bolsonaro, e está fazendo isso a olhos vistos, e o Tribunal Superior Eleitoral, que devia intervir nesse caso, que devia multar ele por candidatura e campanha eleitoral antecipada, não está fazendo isso, né? Bolsonaro está fazendo campanha e Lula está cumprindo a lei, não está fazendo campanha porque não pode fazer campanha
ainda no país, mas está articulando a política, né? Está articulando aí uma base de apoio que certamente vai lhe dar sustentação na eleição de 22, mas você tem inteira razão. Quando o Lula entrar em cena fazendo comícios, fazendo efetivamente a campanha, certamente a gente vai ver aquela figura que foi uma liderança popular de muita importância no país, que saiu muito bem avaliado do governo e que vai polarizar, né? Eu também costumo dizer, polarizar não no sentido que muitos pensam, né? Polarizar por extremos. Não, Lula não polariza por extremo, mas vai polarizar porque é uma posição muito diferente da de Bolsonaro. Né? A posição de Bolsonaro foi uma posição que foi para o extremo. Há um termo que os cientistas políticos costumam utilizar, que é polarização assimétrica, né? Então, setores da direita caminharam para a extrema direita e não aconteceu a mesma coisa com setores da esquerda. Então, nós não estamos vendo Lula fazendo um caminho para a extrema esquerda. Então, uma polarização assimétrica, porque esse setor que vai para a extrema direita, ele puxa também a esquerda para uma posição de centro. Até o que o Lula vem fazendo é moderando cada vez mais o discurso, né, para poder atrair esses setores de centro, atrair esses setores liberais que têm desconfiança do seu governo. Ele, em junho de 2002, quando foi para a eleição, ele fez a carta ao povo brasileiro, já falou que vai fazer uma carta aos evangélicos agora. Então, ele certamente está tentando se posicionar num lugar em que a civilização aspira ao reencontro com a democracia, com respeito, com a pluralidade. É esse o papel que Lula está percorrendo. E não deixa de ser uma polarização com o extremo que Bolsonaro representa, né? Porque uma polarização com aquilo que a política se transformou no país. Um caminho sendo puxado para o extremismo, para o risco do autoritarismo, para o risco da ruptura institucional, para a ameaça permanente. Nós estamos vendo aí como é que o Brasil está novamente ameaçado. Você veja o Omar Aziz ontem deu uma declaração absolutamente moderada em relação a setores das Forças Armadas que atuam no Ministério da Saúde e que estão cometendo malfeitos. E essa declaração moderada foi entendida pelo ministro da Defesa, o Braga Neto, como uma ofensa às Forças Armadas. E aí, veja, como se a gente não pudesse falar mal das Forças Armadas, né? Qual é o problema de falar mal das Forças Armadas? Nós temos o direito, porque se pode falar mal da universidade, se pode falar mal do servidor público, se pode falar mal da imprensa, e por que não se pode falar mal das Forças Armadas? É como se as Forças Armadas fosse o único setor ilibado da sociedade brasileira, e não é assim. Né? Então, o que aconteceu é que o Braga Neto já saiu com uma nota, que é uma nota de ameaça, que é uma nota que tem características do golpista, e certamente está atendendo às pretensões de Bolsonaro. Então, o que acontece é que nós estamos num quadro em que essa polarização caminha, puxa para um lado, né, o lado da extrema-direita, e do lado de cá a gente está vendo aqueles que defendem a democracia, defendem o respeito, defendem as leis, e ao defenderem isso, encampam essa luta no campo da civilização contra a barbárie, a ameaça fascista, a ameaça do golpe, a ameaça do estado de exceção. E Lula, neste caso, está se posicionando habilmente nesse caminho, nesse terreno aí, que é dialogar com várias forças, com vários partidos, que, inclusive, lhe foram da sua base e que lhe abandonaram quando o PT foi implicado naqueles malfeitos todos que a gente viu. Uma parte deles talvez seja verdadeira, outra parte deles forjada, né, por um juiz que foi suspeito, que foi depois considerado suspeito, e que está hoje alijado, quase no ostracismo, que é o juiz Sérgio Moro. Pois é, tá aí, portanto, meu querido Zacarias, diga. Pois queria pedir também só para Zacarias dar uma passeada pelo tema CPI, que tá bombando aí, né? Ontem vamos mesmo falar da CPI aí, Zacarias. Eu até perguntei ao senador Humberto Costa, bem lembrado por Camille aqui, eu até perguntei ao senador Humberto Costa, essa CPI falam que é palhaçada, fala que é circo, fala que isso tudo vai acabar em pizza, mas essa CPI está mostrando ao eleitor brasileiro quem é quem. Tá, esse é o secretário da saúde do Ministério. Esse está provado através de áudio que esse cara rouba, pediu propina. Esse aqui é o reverendo. Esse cara é ligado a esse cara do Ministério. Tem corrupção ou não tem? Olha, pelo que a gente está vendo, Zé, tem corrupção e muita corrupção. Né? A vida de brasileiros foram negociadas a $1 por dose de vacina que não chegou. Hoje você acabou de dizer aí que Salvador novamente vai ter a vacinação para a primeira dose suspensa por falta de vacina. E a vacina da gripe está aí, as pessoas não vão tomar se não quiserem, está aí, porque toda a campanha de vacinação no Brasil houve vacina. Hoje não há vacina porque houve, de um lado, o negacionismo,
né, do presidente, que criou uma circunstância, criou uma situação no Brasil que as pessoas ficam escolhendo vacinas. Gente, não é para escolher vacina. Toda vacina tem efeito, toda vacina é benéfica, toda vacina promove a defesa da população como um todo e aquilo que todos nós queremos, que é sair de casa e sair sem máscaras quando for possível. Então, as pessoas escolhem vacinas hoje porque o presidente, toda live dele, toda semana, ele fica dizendo que uma vacina não presta, que a outra é melhor do que essa, né? E isso que havia, agora a gente está descobrindo corrupção da grossa, né? Veja bem, este governo chegou ao poder estribado no discurso de que todo o sistema era corrupto, e principalmente um partido, o PT. E este governo se escorou nesse discurso anticorrupção e só acreditou que o Bolsonaro não tinha um pé na corrupção quem não conhece Bolsonaro. Né? Bolsonaro e seus filhos todos mergulhados até o último fio de cabelo em todo tipo de conluio, né? de recolhimento de salário de assessores, né? Isso que se chama popularmente de rachadinha, que é o peculato, né? E que agora está sendo revelado, inclusive, por escutas que foram trazidas aí, né, de personagens que devolviam dinheiro não ao Flávio, que é o conhecido pelas rachadinhas, mas ao próprio Jair. Né? E assim, ninguém explica por que o patrimônio de Flávio Bolsonaro e dos filhos de Bolsonaro quadruplicaram, quintuplicaram, né? Porque o próprio patrimônio de Bolsonaro cresceu tanto. Então, tem esse envolvimento com corrupção do próprio Bolsonaro e, obviamente, muito dificilmente os ministérios não teriam esse problema. A gente não imaginava que isso fosse acontecer, Zé, na saúde, né? Porque, veja bem, um fato, de um lado, esse negacionismo do bolsonarismo, que é uma característica, um traço da extrema-direita, né? Que é negar a ciência, negar os fatos, negar o que a imprensa revela, né? Dizer que isso é uma narrativa do sistema contra aqueles que querem atuar contra o sistema, né? E, do outro lado, a gente, mesmo sabendo que podia ter corrupção, não imaginou que dentro do Ministério da Saúde fosse ter corrupção da grossa, porque está todo mundo olhando para a vacina, para a compra de vacina, para o Ministério da Saúde. E esses caras fizeram aí o absurdo de meter os pés pelas mãos. Então, o que você está dizendo aí, os áudios revelam que, de fato, o Roberto Dias estava envolvido em corrupção, porque ele tentou cobrar propina. O Roberto Dias tem um chefe, ele não disse quem é o chefe dele ontem, mas todo mundo sabe que quem indicou ele para o Ministério da Saúde, para esse posto que ele ocupava lá, que ele era o diretor de logística, olha só a logística aí sempre no quadro, o Roberto Dias, como diretor de logística, cobrava propina envolvendo empresas intermediárias. Aí tem um policial que é cabo, que é o Luiz Paulo Davati, o Luiz Paulo Dominguete, que representava uma empresa norte-americana. Ou seja, há muita coisa que vem sendo revelada aí, que demonstra que, além do negacionismo, há muita corrupção envolvida, e nós queremos saber quem é o responsável pelas 525 mil mortes neste país. Não é só negacionismo, é também corrupção, gente interessada em ganhar dinheiro. Nós queremos saber não quem são os membros da Raia Miúda, mas queremos saber quem são os chefes da corrupção e queremos que eles paguem pela corrupção que cometeram.